Glória a Deus. Todas assentar, irmãos. Amém. Vamos falar sobre alguns anúncios da semana. Pedi para o irmão Rudes já estar colocando ali, eu agradeço. Todos sabem que nós estamos tendo reuniões, né? Nossa reunião já voltou. Está de vento em pouco, tá? Os homens estão se reunindo na casa da irmã São Telmo às 18h30, tá? Está sendo uma bênção, está sendo muito bom. Momento de oração, momento que a gente pode estar se reunindo ali, falando coisas sobre a palavra de Deus. Não só tem homens, tá? E as mulheres também têm um horário reservado, né? Às 18h30, domingo, né? A segunda-feira nós temos às 8 horas da manhã, Desperta Débora, né? Culto de oração, quarta-feira, às 7h30, às 19h30. Reunião dos jovens, quinta-feira, às 18h30, às 19h30, desculpa. Sexta-feira, Manhã com Deus, às 8 horas da manhã. Sexta-feira, ensaio do nosso Ministério de Louvor. Domingo, começa a IBD às 9, culto às 10. Reunião dos homens às 18h30 e reunião da MCM às 18h30. Quem tiver interesse, vontade de participar da reunião dos homens, a gente sempre sabe que é às 18h30, tá? A gente está tentando sair pontualmente para a gente não perder muito tempo, para conseguir falar tudo, né? É muita coisa. A reunião tem sido muito boa. E sempre no finalzinho rola um cafezinho, né? Um refrigerante. Hoje o irmão Sérgio levou uma broa. Domingo que vem eu já falei que eu vou levar um miojo para o Diego. O Diego não gostou não. Aí, irmãos, você que não está podendo vir, coloca na sua agenda, tá? Reunião dos jovens, está tendo as quinta-feiras, reunião das mulheres, reunião dos homens. Então só não vai se inteirar quem não quiser, tá? Se nós ficarmos colocando a culpa na Covid ou culpa em outra coisa, nós não vamos viver, né? Nós vamos parar de viver. Sempre tomando todos os cuidados possíveis, tá? Sempre tomando cuidado, mas a vida segue. E vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 1. Vamos fazer uma reflexão. A anunciação de Jesus. Amém? Lucas capítulo 1, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Maria ficou com medo, irmãos, com essas palavras do anjo, né? Disse-lhe então o anjo a Maria: Não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse: Descerás sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer se chamará Filho de Deus. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para que aquela que era chamada estéril. Versículo 37, toda a igreja.
Porque para Deus nada é impossível. Então Deus, o anjo aqui tinha declarado, né? Vamos colocar de pé? O anjo aqui tinha declarado para Maria que ela teria um filho, sendo que ela não conhecia homem, né? A Maria, que ela era virgem. E depois o anjo falou, né? A sua prima era estéril, e hoje já faz 6 meses, né, que ela já teve um menino, né? Irmãos, não há nada impossível para o nosso Deus. Nada. Como eu falei de manhã, nós temos que crer. Se você crê, se a sua fé ela é grande, se o seu coração está pautado nas vontades de Deus, se o seu pedido de oração ele está de acordo com a vontade de Deus, se você tiver fé, Deus vai te conceder. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para o nosso Deus. Amém? Tenho visto muitas pessoas se afastando de Deus porque eu conversei com um rapaz hoje, falta provas da existência de Deus, né? Tem gente querendo encaixotar Deus, querendo colocar Deus, né? 2 mais 2 é 4. Mas nosso Deus não tem como você ter essa exatidão, né? Você só vai ter a certeza de existência quando você estiver habitando no esconderijo do Altíssimo. Não tem como. Se você for partir para esse lado, você vai começar a indagar certas coisas, você não vai ter resposta. Mas quando você começar a viver e ter relacionamento com Deus, você vai ter essas respostas. Eu digo através de mim. Chegou um momento da minha história, da minha vida, em que eu me indaguei. Por que eu sou cristão? Será que eu sou cristão porque eu nasci num lar cristão? Minha mãe sempre me levou para a igreja. No momento de rebeldia, Deus lhe direcionou as coisas e eu pude ver essa grandeza, né? Pude ver milagres, pude ver Jesus mudando vidas, pude ver Jesus direcionando coisas que era impossível o humano direcionar. E só vê isso quem está perto. Só se aquece quem está perto da chama. Não tem como você se aquecer quando você está longe. Por isso que é tão importante você vir à igreja. Domingo passado, eu falei hoje domingo de manhã, né? Domingo passado a gente fez pedidos. Ah, Senhor, abençoa o nascimento da filhinha, abençoa vários pedidos. E hoje de manhã a gente orou agradecendo a Deus. Que Deus ele concedeu, Deus ele abençoou, Deus abriu portas. Então nós temos que saber pedir, nós temos que pedir com fé. Nós temos que ter certeza que esse Deus é um Deus do impossível. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar. Olha, meus senhores, mostrado ao Senhor que esse cântico anunciado tenha tocar os céus. Nós falamos que é tempo de vigiar, orar, é tempo de nós buscarmos a face de Deus, de receber a sua direção e o seu poder, e nos levantarmos, e tomarmos ações que cooperem para o reino do Senhor Jesus. Em nome do Senhor e Salvador de Deus, vamos estar adorando o Senhor. Song.
possamos estar adorando o Senhor Jesus, né? E entoando, agradecendo o seu santo nome, em nome de Jesus. Amém.
querer amar mais e mais o Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar orando ao Senhor, dizendo que se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus em nossas vidas, pois a nossa fé ela não está firmada no que o Senhor pode fazer, mas pelo que Ele representa, pelo que Ele é nas nossas vidas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Momento de dízimos e ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, fica à vontade neste momento. Cantor cristão, número 9.
Vamos? Santo, Santo. Tem um anúncio do Calma, né? Cantina, Mocotó. Qual o valor, irmãos? R$5. Chute vendeu de manhã. Sucesso total. Está vendendo agora. Para obras, ações, né? Amém. Quem puder contribuir, fique à vontade. Eu já provei, eu fui o primeiro aprovado. 9 horas da manhã está aprovando. Boa coisa boa. Delícia. Parabéns às irmãs da cozinha. Deus abençoe. Teremos bolo, pode? Já vendeu? Já vendeu tudo. Antes de anunciar, já vendeu. Então, vamos dobrar a meta aí. 15, já fez 15, vamos fazer 30. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Sei que estás comigo.
noite, Senhor, nós viemos estar entregando toda a pressão das mãos. Nós viemos, ó Senhor Jesus, nessa noite, Pai, estarmos a cada dia confiando, descansando em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que nós possamos, ó Senhor Jesus, neste momento, Pai, estarmos abrindo os nossos corações, as nossas mentes, para que venhamos, ó Senhor, estarmos, ó Senhor Jesus, desfrutando, Pai, daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, ó Deus, através da tua santa palavra, Senhor. Pai querido, Pai amado, Deus, não permitas, ó Senhor, que venhamos sair da mesma maneira que entramos, mas que possamos sair daqui, ó Senhor Jesus, transbordantes, ó Senhor, dizendo: me alegrei quando fui à casa do Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor. E que possamos, ó Deus, encontrar em Ti, ó Pai, alívio, que venhamos encontrar em Ti, ó Deus, descanso, repouso, Pai. Senhor, a cada dia, Deus, procura verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Ti em espírito e liberdade. O verdadeiro adorador, ó Deus, independentemente das circunstâncias, ele não somente adora. E quando falamos em adoração, ó Senhor Jesus, não falamos tão somente em louvar, em entoar cânticos a Ti, mas falamos de humilhação. Falamos, ó Senhor Jesus, de reconhecimento que somos totalmente dependentes do Senhor. Por isso, ó Deus, neste momento, ó Pai, receba a nossa adoração, receba a nossa súplica, ó Senhor Jesus, que é levada a Ti nesta noite, ó Pai, com os cheiros suaves, ó Senhor Jesus, diante de Ti, ó Deus. Nós Te confessamos, ó Pai, que tudo nós entregaremos e que nós confiaremos e descansaremos tão somente, ó Deus, esperando, ó Pai, e confiando em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, por isso nós Te adoramos e rendemos graças a Ti, meu Senhor.
louvado e agradecido a Deus, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. A Ele agora. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos lá, pastor? Pastor, pode ir? Já está trazendo a palavra. Vamos colocar de pé. Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Esquecemos. Que Deus esteja abençoando todas as pessoas que puderam contribuir, todos os dizimistas dessa igreja, que têm enviado missionários, abençoado nosso pastor lá em Missões, abençoado pessoas missionárias lá em Marrocos. Que Deus esteja sempre colocando no nosso coração essa vontade de estar ajudando a obra do Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa noite de adoração ao teu nome. Que o Senhor abençoe, Pai, todos os irmãos que estão aqui, todas as famílias que estão aqui, por esses dízimos e as ofertas que nós recebemos no altar do Senhor nesta noite. Que o Senhor esteja abençoando toda a família, todas as pessoas desta igreja, esteja dando para o suprimento necessário. Nós agora te pedimos para o Senhor abençoar o pregador dessa noite, esteja tocando no coração dele, com o Espírito Santo em tudo, para que possa sair da boca dele, venha sair do alto dos céus. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Alegria de estar novamente juntos. Agradeço ao pastor Felipe, que certamente está lá no campo missionário, trazendo também a palavra do Senhor àqueles que lá estão. Nós estamos aqui nessa noite para buscar o Senhor e já o encontramos, certamente já o encontramos. E eu acredito que muitas vezes nós nos equivocamos tanto com tantas coisas a respeito da vida e mesmo até a respeito daquilo que a gente sabe sobre Deus. Às vezes nós estamos na nossa caminhada aqui, fazemos tantas verificações a respeito de Deus e às vezes nos equivocamos tanto, porque se Deus somente nos apresentasse naquilo que é visível, nós estaríamos tranquilo, sem problema. Eu acho que Deus não precisa fazer mais absolutamente nada do que Ele já tem feito para todos nós. Nós nascemos dentro de um mundo que, apesar de decaído pelo pecado, Deus tem nos tratado como realmente pessoas especiais. Você, desde que você nasce até o dia da sua morte, parece que o mundo conspira a favor de tudo que a gente precisa. Não existe nada que a gente precisa que a gente não tenha nesse mundo que Deus criou. Ainda que as enfermidades venham, o sofrimento, as outras coisas, mas tudo isso, ainda assim, nós temos um histórico muito grande de providências de Deus ao longo da nossa vida. Não precisaríamos falar mais nada, não precisaríamos pedir coisa nenhuma, porque tudo que nós precisamos, nós temos. O mundo é extraordinário, esse mundo de Deus é extraordinário. Às vezes a gente até cantando essa música, né, que diz: se Deus fizer o que, meu irmão? O que mais você quer que Deus faça? Eu te pergunto, o que mais você quer que Deus faça? E se Ele não fizer, será que realmente Ele não faz? Eu creio que é o tempo inteiro Deus fazendo tudo para a gente, é o tempo todo Deus cuidando da gente. A gente tem que reclamar de coisa nenhuma. A gente só tem que louvar a Deus todos os dias, não importa se você nasceu com algum tipo de enfermidade, com algum tipo de doença, ou com alguma deformidade física, e até mesmo aquelas coisas que incomodam, que a sociedade até um tanto te retrata de maneira diferente, mas com tudo isso, assim mesmo você tem um arsenal de coisas a seu favor. É tudo a seu favor, o tempo inteiro.
E é extraordinário a gente ver que às vezes durante a nossa vida a gente não percebe aquilo que Deus vai fazendo ao longo da história. E aqui eu lembro de uma ocasião que eu conheci uma irmã e que ela era solteira, né? Ela chamada solteirão, já estava lá na beira, eu creio que já quase dos 50 e ainda não tinha casado, mas ela tinha um desejo muito grande de casar-se. E ela cuidava de crianças, né? Talvez você tenha até conhecido, né? A irmã Márcia, né? Ela trabalhava num projeto que tinha aqui no Jockey Club cuidando de crianças. E ela conta a experiência dela que, certa ocasião, lendo a palavra, ela ia para um congresso misto, né? De homens e mulheres, e ela estava buscando um varão de Deus para a sua vida, e ela queria isso. Ela leu um texto lá no livro de Apocalipse, interessante, né? Que é até estranho a gente falar isso, mas ela me contou isso. Ela abriu o texto e estava lá em Apocalipse, e ele vem saltando pelos montes, e os seus cabelos, né, eram brancos como a neve. E diz que ela ficou com essa palavra no coração, e naquele congresso ela ficou atenta, porque ela sabia que Deus tinha um varão de Deus para ela, alguém que pudesse casar com ela. E de repente ela estava num lugar sentada, quando ela viu um homem que tinha um defeito físico, que ele veio como se estivesse saltando, né? Ele veio e os cabelos balançando, e ela falou: é aquele é aquele varão de Deus. Olha que coisa extraordinária. O que isso tem a ver, né, com a questão da palavra e a questão da experiência? Você poderia dizer nada, mas foi com ela, com esse homem que ela se casou, viveu até o final da vida. Ela faleceu primeiro, depois ele foi, mas viveram felizes os dois, porque Deus tem coisa extraordinária. O homem tinha um problema físico, ele tinha uma perna mais curta que a outra, mas Deus falou com ela que a pessoa que vinha para ela vinha saltando, e ele, como não podia andar direito, ele veio saltando, né? E foi ele que Deus separou para nós. Coisa extraordinária que Deus faz na vida da gente. O que mais eu e você podemos pedir e dizer: ó Senhor, que o Senhor faça isso? Eu acredito, irmãos, que a nossa palavra deve ser o tempo inteiro gratidão a Deus. É muita coisa a nosso favor, é muita bênção o tempo inteiro, é muita coisa boa acontecendo com a gente o tempo todo. Nós não temos nada para falar. Quem sabe você aqui nessa noite tenha vindo pensando: poxa, olha, será que Deus vai falar alguma coisa para mim? Deus já falou para você durante todo o dia. Ele já falou para você coisas que você não viu. Tem coisas microscópicas acontecendo na sua vida. O seu próprio corpo está se manifestando o extraordinário de Deus. Se você tivesse, né, eu já tive a oportunidade, uma ocasião, fazendo um curso, de ver uma célula sanguínea, né, ou seja, um esfregaço de célula no exame, 5.000 vezes mais do que a vista natural vê através do microscópio. E é extraordinário você ver que um sangue que praticamente está ali, que a gente diria assim, seco, você olha e você vê as células se movimentando, você vê as hemácias se movimentando microscopicamente. Que coisa extraordinária! Deus é o Deus do invisível aos nossos olhos, é o Deus do visível, aquilo que a gente pode ver. Essa noite eu queria pensar com os irmãos exatamente para a gente olhar nessa direção. Há muita coisa na nossa vida que a gente se equivoca com relação a Deus. A gente não precisaria de tantas outras coisas, tantos mitos, né, também colocados na mente da gente, muitas coisas que na verdade não foi Deus que disse, mas a gente acaba acreditando e vivendo essa direção que parece um tanto estranha para muitas pessoas. A nossa reunião com o povo de Deus para ouvir a palavra do Senhor é mais uma proposta de Deus para colocar na nossa mente, ou seja, encher a nossa mente, abastecer a nossa mente com a sua palavra, para trazer para a gente novo ânimo todos os dias. É um Deus que cuida o tempo todo de nós. Eu acredito que eu não tenho muita coisa para pedir a Deus. Algumas pessoas falam: olha, a gente precisa disso, precisa daquilo. Certamente, Jesus nos ensinou a orar, nos ensinou a pedir, a bater, né? Mas, muito antes do que isso, se a nossa memória pudesse reportar para tantas outras coisas que Deus já fez na nossa vida, nós ficaríamos
como diz lá o livro de Salmos, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque às vezes a gente se desespera com tantas coisas, mas tantas outras coisas estão a favor da gente que a gente não lembra. A nossa memória parece curta, um tanto mais muito próxima e bem parecida com aquele povo de Israel, que depois de ter largado o Egito, visto a mão poderosa de Deus, assim mesmo, num dado momento, por causa de qualquer coisa que desagradava a eles, eles queriam voltar novamente lá no histórico do passado. Eles esqueciam das boas coisas que Deus fazia para eles. Mas a grande verdade é que memória é um negócio que precisa ser aguçado na nossa mente para que a gente melhore a nossa condição de vida. Quando a gente começa a perder a memória, as coisas começam a não fazer muito sentido para a nossa vida. E por isso a palavra de Deus traz para a gente a boa memória, é aquilo que a gente pode lembrar e agradecer. Quantas vezes nós passamos pela história dessa vida e tantas pessoas nos ajudaram, e às vezes a gente sequer agradece aquelas pessoas, sequer fala assim, muito obrigado. Quantos pais esperando apenas uma frase dos seus filhos, obrigado papai, obrigado mamãe. O tempo vai passando, parece que os pais envelhecem e não vem nem uma palavrinha assim, obrigado. E os filhos às vezes apresentam-se como se eles fossem os provedores de todas as coisas. Quantos jovens, né? Hoje mesmo eu estava vendo um rapaz num carro muito moderno, né? Um carro assim, parece que do último modelo desse que existe aí, e ele todo, né? Ouvindo a música, tudo fora da realidade. E eu estava olhando para ele, como será que ele conseguiu aquele carro? Certamente não foi trabalhando, porque não tem tempo hábil para produzir um recurso daquela monta. Certamente tem papai e mamãe para dar, mas às vezes passa o tempo e a gente nem lembra de que papai e mamãe precisam ouvir uma palavra de gratidão, um muito obrigado. E a gente vai passando pela vida apenas levando as coisas, empurrando as coisas e esquecendo de viver o melhor da nossa vida. O melhor passa pelo conceito daquilo que é bom, e aquilo que é bom é boa memória para agradecer. Se você não pode agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, porque dificilmente você conseguirá agradecer as pessoas que estão fazendo ao seu lado. Mas a proposta da palavra de Deus é fazer com que a gente aguce os nossos sentimentos na direção do ideal de Deus. Eu quero ler com os irmãos o livro de Hebreus, né, o capítulo 1 e 2, o verso 1 e 2 de Hebreus. Um texto que é muito conhecido, e na minha tradução aqui, que é uma tradução do adolescente, né, eu gosto muito da tradução do adolescente, porque essa Bíblia do adolescente tem umas figurinhas, né? A gente gosta, né? Eu criei quando era criança, gostava muito de ler gibi, né? E aqui tem umas figurinhas assim que eu gosto de estar vendo, uma curiosidade, né? Tem um negocinho interessante. Eu trouxe a Bíblia hoje, que é a Bíblia do adolescente, né? Era da minha filha, ela deixou lá em casa e eu, já há um tempo, eu estava hoje olhando, e esse texto eu achei muito interessante, porque ele muda a linguagem para poder o adolescente entender melhor, e eu creio que a gente também vai entender melhor, né? Então o texto é de Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. É mais ou menos o que está na sua tradução Almeida, porém, uma linguagem mais apropriada. Diz assim: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas, nesses últimos tempos, Ele falou por meio de seu Filho. Foi quem Ele escolheu para possuir todas as coisas. Por meio dele, Deus criou o universo. Nós temos nesse texto a presença da palavra assim: Deus falou. Deus falou, Deus falava e Deus continua falando. E a proposta da fala de Deus nessa história, porque o registro que nós temos histórico a respeito de fala começa com Deus, não começa com o homem. Diz lá o texto do livro de Gênesis: e disse Deus, e as coisas aconteceram. Quando Deus disse, as coisas aconteceram. Então a fala, ela é uma herança que nós temos da parte de Deus, uma herança do ensino de Deus ao homem. Ainda que os estudos possam traduzir ao longo da história que houve um período aí que o homem balbuciava as coisas, como se ele fosse descendente dos seus ancestrais, fosse lá os seres
irracionais que foram, né, se desenvolvendo, nós não temos nenhuma comprovação histórica que possa garantir essa verdade. A comprovação histórica que nós temos é que a Bíblia diz que Deus é que diz. Deus falou. Deus falou. Agora, é interessante que a gente pare aqui para pensar, porque na verdade a Bíblia ela não tem como proposta ser ciência, ou seja, não é científica, não é para provar nada para ninguém, é apenas uma descrição de como as coisas começaram. E quando alguém faz uma descrição de alguma coisa, essa pessoa que faz a descrição, ela não tem como intenção necessariamente provocar nas pessoas uma série de argumentos que possa traduzir-se naquilo que o indivíduo, olhando tudo aquilo, ele vai acreditar. Acredite você ou não, ali está escrito. Pode ser que também, a gente olhando no Novo Testamento, a gente vai ver um tanto estranho, né, de que Deus usa o método, como Ele usou, de engravidar Maria, através de uma forma que nunca ninguém havia conhecido. No entanto, Maria também tinha o seu marido, chamado José. Se realmente Jesus era filho de Deus ou filho de José, né, isso aí vai depender da sua fé. Vai depender de como você crê, como que você olha o texto, né? Como você acha que deveria ser. Será que é filho de José ou filho de Deus mesmo? Como é que foi isso? Bom, a Bíblia não vai te provar nada a respeito disso. Pela fé você tem que crer, mas os indícios mostram com muita clareza de que quando a Bíblia diz alguma coisa é verdade, porque existe uma série de comprovações ao longo da história que retratam aquilo. Então, a fala, ela, como Deus falou, ela inicia-se com Deus. E Deus fala alguma coisa interessante, e quando nós começamos a falar, começamos a balbuciar alguma palavra na nossa infância, precisa, para ser entendido, uma certa coerência. Precisa haver um raciocínio lógico. Quando a criança começa a falar alguma coisa, ela começa a falar com lógica. Quando ela não fala com lógica, quando ninguém está entendendo, há uma certa dificuldade que precisa ser tratada na questão da fonoaudiologia ali, o que está acontecendo com a língua. Mas a Bíblia retrata de que quando Deus fala a verdade, existe uma coerência. A coerência aqui no texto diz que antigamente, por meio dos profetas, Deus falou de muitas maneiras, muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados. Então Deus falou. E a proposta da fala é exatamente mais um mecanismo que traz para a humanidade a possibilidade de você viver melhor. Quando você ouve uma palavra de verdade. A palavra tem um problema muito sério. A palavra ela pode ser dita de maneira mentirosa, ou as fake news, e pode enganar as pessoas. A palavra é perigosa. Você pode ter recebido uma palavra que tenha traduzido para você alguma coisa que te levou a viver uma qualidade de vida ruim. Por exemplo, alguém pode ter dito para você: olha, você não conheceu seu pai, mas eu conheci. Seu pai não valia nada. E de repente essa palavra que você ouve de alguém, a respeito de alguém que você não conheceu, pode traduzir uma qualidade de vida ruim para você, porque seu pai não valia nada, e aí você começa a remoer sentimentos, começa a traduzir coisas que pode ser amargoso para a sua vida. Então a palavra ela vai trazendo vantagens ou prejuízos, dependendo como ela é dita. Mas como a Bíblia fala que Deus falou, todas as vezes que Deus falou ao longo da história, Ele falou com verdade. E a verdade é comprovada pela coerência e pelos resultados dessa palavra. Quando Deus falou que Ele mandaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, historicamente foi comprovado isso na pessoa de Jesus. Quando Deus falou que tiraria o povo de Israel lá da escravidão, ou antes disso, quando Ele falou a Abraão que ele viveria naquela terra, mas que o povo, da sua descendência, depois seria escrava lá no Egito, e 430 anos depois Ele tiraria essas pessoas, houve uma comprovação histórica para isso. Então a palavra de Deus é a verdade, e a verdade, quando ela chega ao nosso coração como palavra, ela se traduz em tranquilidade, confiança, certeza, faz com que a gente se sinta tranquilo, se sinta aconchegado. Quando alguém diz alguma coisa que é verdade, que aquilo que você está ouvindo é verdade, você comprova, isso traduz numa paz no seu coração, te traz uma qualidade de vida.
E a proposta de Deus para a nossa vida é exatamente a palavra de Deus. Quando Deus fala, ou quando o texto diz que Deus falou, Ele falou a verdade. E essa verdade, ela quando chega aos nossos ouvidos, à nossa vida, pode nos traduzir em confiança, certeza, pode impulsionar a nossa vida para nós vivermos muito melhor, para nós fazermos muito mais do que nós estamos fazendo. Mas quando a palavra ela tem meias verdades, ela pode chegar a gente a prejuízos muito sérios. Mas é interessante, quando a gente fala de palavra, a gente precisa também saber de uma coisa: a palavra escrita, a palavra dita, ela também, para ser um canal de duas vias, ela precisa tem que haver diálogo, tem que haver pergunta. E para você ouvir uma palavra, e a palavra certa, você também tem que perguntar aquilo que é certo, como que deve ser. Às vezes a gente pergunta de maneira errada. Quando a gente faz perguntas erradas, a gente ouve às vezes as palavras erradas. Alguém pode perguntar uma coisa e receber uma resposta sem ser aquilo que ela estava pensando, e pensar que aquilo que foi respondido foi uma verdade. Quando você vai lá comprovar, não é uma verdade, porque você perguntou errado. Essa semana minha esposa fez uma pergunta lá no Google: o shopping Boulevard vai estar aberto a partir de que hora? Aí o Google respondeu: a partir de meio-dia estará aberto. E aí nós fomos lá. Quando chegamos lá, as lojas não estavam abertas, estavam fechadas. O que estava aberto? A praça de alimentação. A palavra, a pergunta é errada, a resposta, obviamente, não entendeu. Ela falou: mas estava lá escrito, estaria aberto meio-dia. Aí nós perguntamos à moça: mas está dizendo lá que estaria aberto meio-dia. Aí a moça: não, a praça de alimentação estaria aberta. Você não olhou a letrinha menor. Às vezes, no diálogo que a gente tem nas palavras, a gente faz a pergunta errada. E quando nós fazemos a pergunta errada, é possível que a gente tenha um grande engano na história. Por isso a Bíblia, ao longo da história, Deus falou a verdade, mas muitas vezes as pessoas fazem a pergunta errada para a palavra. Elas perguntam alguma coisa que induz o texto a dizer aquilo que não é verdade. Induz as pessoas a pensarem em coisas que não são verdades. E aí as pessoas seguem por um caminho. A Bíblia promete para você que Deus vai curar você de todas as suas enfermidades? Aonde está escrito isso? Que Deus cura a gente de todas as enfermidades. Nós temos o texto poético, dito lá em Isaías, que o servo sofredor é aquele que viria e tomaria sobre si todas as nossas enfermidades. Isso não te dá autorização nem o direito de acreditar que todas as enfermidades seriam curadas. Senão nós teríamos um grande equívoco, um grande problema para lidar com isso. Porque como explicar, por exemplo, como Paulo diz lá para Timóteo tomar um pouco de vinho se ele tinha problema no estômago? Por que Paulo não curou Timóteo? Por que Paulo não fez lá, depois de ter feito tantos milagres, acontecido tantas coisas que Deus permitiu que ele fizesse, não fez isso? Exatamente porque o poder não está no processo, mas na mão de Deus. Deus é quem sabe das coisas. É Ele que vai providenciar o que Ele quer no tempo dele. Aliás, eu ouvi essa semana alguém dizer assim: você pode fazer seus escritozinhos, pode fazer seus pedidinhos, pode mandar para o céu, manda muitos pedidos para o céu, pode mandar, mas lembre-se que a resposta vem do Senhor. A resposta é de Deus. Eu e você não temos poder. Aliás, um dos grandes fatores é de que às vezes as coisas na nossa vida estão dando certo, a gente usa a palavra para poder fazer daquilo que está dando certo na nossa vida uma verdade que às vezes não acontece. Por exemplo, um texto que está lá no livro de Provérbios: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. E aí você ensina seu filho no caminho que deve andar, e depois, quando ele chega na idade adulta, ele escolhe ir o caminho das trevas. E aí, como é que você acredita? Como é que você explica esse texto? Como que você acredita que a palavra não está mentindo? É isso mesmo que o texto está dizendo? É assim mesmo que o texto está falando? Como explicar então nesse momento o menino que foi ensinado nos caminhos do Senhor, segundo informações, até os 20 anos, e de repente escolhe o caminho do tráfico? E o pastor Vanderlei Marins, que é o pai, perdeu seu filho num tiroteio no Rio de Janeiro, ou lá em Niterói, São Gonçalo. Como que
você explica? Será que ele não estava ensinando no caminho que deveria andar? Há muitas coisas que a gente leva no texto e como está dando certo para a gente faz verdade, né? É mais ou menos igualzinho, né? As propagandas pegam. As pessoas que já têm por natureza um corpo afinado, né, esbelto, aí bota o individual para fazer uma propaganda de um produto. E às vezes a gente sabe muito bem que aquele produto não foi o produto que fez isso no corpo dele, mas é ele mesmo que é assim. Como também uma pessoa que tem um tipo de cabelo, e aí faz a propaganda daquele shampoo, que a gente sabe que aquele shampoo não vai produzir aquilo que você está vendo. Aos engonos da palavra, aos enganos que precisam ser tratados para a gente entender a verdade, e a Bíblia propõe para a gente. Então, se está dando certo na sua vida, você não pode fazer disso uma verdade. Se você não andar no caminho do Senhor, louve a Deus todos os dias por isso. Agora, não fique comparando e achando pelo fato de estar andando, que o outro irmão, que o filho não está andando, é porque ele não está orando muito, porque ele não é temente a Deus, porque ele não dá o dízimo, porque ele é uma pessoa assim. A pessoa sabe que você está equivocadamente enganado. A palavra de Deus mostra para a gente que Deus tem planos diferentes. Às vezes a gente acredita muito naquilo que a gente pensa, e a gente vai ter uma grande decepção. A palavra de Deus propõe para a gente verdade, e a verdade precisa ser verificada. E é verificada de que maneira? Olha só o texto. Deus falou antigamente através dos profetas e de muitas maneiras. Deus fez muitas coisas e mostrou que na história da humanidade e dos homens que também foram fiéis ao Senhor tiveram desastres terríveis. O homem segundo o coração de Deus, Davi, fez tudo isso que você já sabe, um pouquinho mais que a gente não sabe. Nós temos, por exemplo, Samuel, que um dos seus filhos também era um dos filhos que estava no caminho da perdição. Como explicar essas coisas? Então Deus falou ou não falou a verdade? Falou a verdade. O grande problema é que nós temos por hábito pegar e tomarmos determinadas coisas como verdade quando ela nos favorece algumas coisas. Eu acredito que quem tem o filho desviado do caminho do Senhor, certamente vai pegar esse texto que fala: ensina o menino o caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviar dele, vai ter uma grande dificuldade com isso. Mas é muito fácil se o seu filho estiver no caminho do Senhor. Mas não é que o texto está mentindo, é que quando as coisas funcionam, a gente defende, não é? Mas quando as coisas estão lá ruins, a gente não se pronuncia. Olha, irmãos, eu estou aqui e o negócio não funcionou assim, desse jeito. Como eu aprendi, como as coisas aconteceram. Eu lembro que desde criança a minha mãe sempre pegava o dinheiro, todo o dinheiro que eu ganhava, não, vamos dar o dízimo, porque quando a gente dá o dízimo, o dinheiro rende, né? O dinheiro rende. Eu cresci com isso, o dinheiro rende, era uma poupança, né? Você dava o dízimo, o negócio rendia, cara. Aí às vezes a gente fazia algumas coisas, acontecia assim, umas coisas diferentes, e eu falei assim: é verdade, mamãe, está rendendo mesmo o dinheiro, vamos dar para a igreja, vamos dar lá que o dinheiro rende. E depois que você cresce e começa trabalhando, e aí você às vezes dá e fica desempregado, aí fica difícil, né? O dinheiro rendeu como, né? Tiraram o meu emprego, né? Você deu e não funcionou. Como é que é isso? Como você trata esse negócio? Irmãos, a primeira palavra que eu quero trazer para você é a primeira palavra que eu comecei a falar aqui. O que você tem para falar com Deus, para pedir a Deus? Ele já fez tudo por você. Se você dá ou você não dá, isso aí é um problema seu. Se vai render, se não vai. O que precisa render mais? O que precisa acontecer mais? A palavra é verdade. A consciência precisa tomar vulto na nossa mente para nós lembrar do que Deus faz. Então eu não vou precisar ficar negociando com Deus se eu devo render ou não, se vai acontecer isso ou não vai acontecer. Não importa. Eu já tenho recebido do Senhor, não importa. Não importa como você olha isso, mas que Deus, Ele continua falando. E diz o texto que Deus falava no Novo Testamento, Ele, no tempo que Jesus estava aqui, e a palavra dele foi verdade. A palavra era verdade. Jesus foi o máximo da verdade de Deus no sentido físico, humano, visível. Não que Deus precise fazer mais, mas o máximo foi Ele mesmo vir aqui. Eu lembro que Billy Graham, ele contava uma ilustração muito interessante quando falava a respeito disso. Imagine que você, como ser humano,
você olha para uma formiga, todos os dias aí ele sobe na sua mesa, com o dedo você pega aquela formiguinha, amassa ela com o dedo. Mais ou menos seria você imaginar que Deus fez exatamente isso. Ele sendo grande, ele pega e se transforma numa formiguinha que pode ser esmagada com apenas um toque. E não foi isso que Jesus fez? Se transformou num ser humano tão frágil que uma gripezinha pode levá-lo ao túmulo, tão frágil que os homens poderiam arquitetar um plano e levá-lo à cruz, e assim foi feito. Deus se transformou em alguma coisa minúscula. Às vezes a gente fica pensando nessa dimensão máxima de Deus, é de que realmente é muito amor, é muito desejo de fazer as coisas acontecerem, é muito desejo de dar saúde emocional para a gente, é muito desejo da parte de Deus de oferecer para a gente tudo que a gente precisa para viver no máximo da vida, para a gente viver o melhor de nós, para a gente se doar mais ainda, porque Deus já fez tudo por nós. Então Deus continuou falando na pessoa de Jesus e finalmente Deus vai continuar falando no nosso tempo. O nosso tempo tem a fala de Deus, e diz o texto lá, né? Assim Deus fez. E nesses últimos tempos falou através e por meio do seu Filho. Ele falou por meio do seu Filho. E nesse tempo Deus fala através do seu Filho. Ele continua falando. O que Deus precisa falar mais com você e comigo a respeito da palavra, do valor das coisas? O que Deus precisa falar mais? É possível que Deus precise ajustar algumas coisas da nossa vida através da palavra. A palavra ajusta a gente com verdades ou com mentira. Há muita coisa na nossa cabeça que é mentira. Há muito engano a respeito do que a gente pensa que não vai funcionar. Há muita coisa que a gente atribui os acontecimentos, mas que nunca vão acontecer. Então a gente precisa ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus vai limpando a gente das nossas verdades. Nosso coração é enganoso. Há muita coisa que você pensa a respeito dos outros que não é verdade. Há muita coisa que você pensa a respeito de você que também não é verdade. Há muita coisa que você pensa, se você fizesse isso, aconteceria aquilo, não acontece. Antes de vir para cá, eu já estava pronto para vir logo cedo. Eu tenho a profissão de chaveiro, né? Então, vez por outra me aparece algumas pessoas em horários inusitados, me abriu uma porta, um carro, um negócio qualquer. E aí eu tenho duas pessoas, né? Duas mulheres. Eu não vou fazer muita menção, é possível que elas estejam até me ouvindo, não sei. Mas duas mulheres com 68 anos de idade, idosas, e que elas vivem numa briga ferrenha uma com a outra. Briga mesmo de agarrar o cabelo, jogar uma pela escada. Eu já presenciei isso, eu socorri. É um negócio terrível. A gente imaginar que essas duas pessoas, sendo irmãs e tendo muito recurso, vivem nesse quadro. Então, antes de eu vir para cá, eu tinha instalado uma fechadura eletrônica na casa dela, porque uma não queria que a outra entrasse no quarto da outra. Então, foi lá e instalou uma fechadura. E como as fechaduras que são com chave comum, você pode chamar o chaveiro e lá abrir. Então, uma botava na tranca, a outra ia lá, chamava o chaveiro, abria, entrava no quarto, apanhava as coisas da outra. Aí, ela resolveu colocar uma fechadura eletrônica. E eu falei, instalou uma, aí depois instalou uma segunda no outro quarto. Elas moram num lugar assim, bem assim, de espaço muito grande, né? Não tem recurso, né? E aí o que acontece? Aí instalou em dois quartos. Eu falei com ela, instala, mas faz uma senha para as duas. Ela, não, faz uma senha de 4 dígitos, você só vai esquecer isso. Ela, não vou esquecer. Ela fez uma senha de 11 dígitos para uma porta e 11 dígitos para outra. Mas a pessoa só esquecer esse negócio ali, você vai ficar presa. Não, mas não vou esquecer, não vou, vai. Eu falei, isso vai dar problema, hein? Ela, não, para deixar, vou plastificar e botar no bolso, não sei o quê. Aí quando foi hoje, na hora de estar vindo para a igreja, ela bateu na minha porta. Eu esqueci, eu bati a porta, o negócio trancou lá dentro, me acharam, começou a correr lá. Aí eu falei, meu Deus, aí eu imaginei, hoje é o dia que eu vou chegar e vou dar uma dura nas duas, em nome de Jesus. É a oportunidade, Deus está me dando, eu tenho orado por elas. Eu vou lá. Aí quando eu cheguei lá, abri o portão, aí fiquei lá enrolando. Eu falei, me dá o número da sua irmã para me ligar para ela. Parece lá, a irmã está lá dentro, mas não quer abrir. E aí o cara tem que pagar para abrir, porque a outra não abre. Então você imagina aí
a situação. Enfim, eu fui lá e não consegui, não sei porquê, não consegui lá abrir lá o portão para entrar. E aí logo em seguida a irmã não estava lá dentro, não estava cá fora. Aí a irmã chegou e falei, pelo amor de Deus, você botou essa mulher. Aí as duas começaram discutindo, brigando. Bom, eu fui e falei, agora vocês precisam mudar, eu quero acabar com isso, esse comportamento, vocês precisam mudar, não deixaram de falar. Partiram para a briga, as duas, uma empurrando a outra, eu sei que eu não consegui falar, então eu fiquei meio imaginando. Eu estava em casa falando, essa é a oportunidade, mas que leva engano da minha parte. Não era oportunidade nenhuma, mas não queriam ouvir, mas só queriam falar. Então, às vezes, a gente se engana com aquilo que a gente pensa. Às vezes as coisas estão assim, certinha para acontecer, e você fala, Deus está falando, você vai lá, não é? Não dá naquilo. Então, irmãos, a consciência da fala e a proposta da palavra é de que Deus falou, Deus falava e continua falando, porque Deus fala a verdade. Nós precisamos ouvir a verdade de Deus para o nosso coração, não enganar a gente. E quando Ele enganar, a gente não se decepcionar com o Senhor. Porque muitas vezes nós nos decepcionamos porque acreditamos que aquela verdade imposta na nossa cabeça é a verdade de Deus. E não é. Às vezes acredita, não, que meu filho vai fazer isso, quando você vai lá, seu filho está fazendo tudo errado. Você acredita que, não, aquele emprego eu não tinha nem pedido a ninguém, aí a pessoa vem me oferecer, quando você chega lá, não é aquilo que você está pensando. Há muitas palavras que vão enganar, e enganamos a nós mesmos. E como você vai ter certeza que aquilo que você está fazendo vai te dar tranquilidade, que é verdade? Quando você está com um relacionamento com Deus, e você ouve a palavra do Senhor, que você continuamente busca a palavra de Deus, você vai se decepcionar com essas coisas, vai continuar servindo ao Senhor. Você se decepciona com as suas palavras, com a sua expectativa, com aquilo que você tem no coração, mas você não se decepciona com Deus, porque Deus continua do seu lado. Pode ser que não seja nesse momento, mas seja naquele momento. Pode ser que as coisas pareçam estar estreitando para dar nisso, mas de repente não é nada disso. Às vezes você está fazendo um conceito totalmente errado daquilo que você está vendo, e quando você vai conferir, realmente não é aquilo que você estava pensando, é outra coisa completamente diferente. Os equívocos da palavra que vem na nossa mente. Há muitos anos atrás, eu conheci, necessariamente não conheci a pessoa da história, mas conheci uma pessoa que me contou a seguinte história. Um irmão era membro de uma igreja, possivelmente não era essa, né? Eu espero que não, né? Mas esse irmão, ele era viajante, né? Ele viajava para outros lugares, e aí um dia ele foi visitar a irmã dele. Ele chegou na cidade, numa cidade lá, ele foi e encontrou com a irmã e abraçou a irmã e beijou. E aí um outro irmão de outra igreja lá, quando viu que a irmã, que era membro da outra igreja lá, estava abraçando o homem, ele simplesmente não quis nem saber quem era, trouxe para a igreja, naquela ocasião era assim, né? Trouxe para a assembleia, né? E de maneira injusta foram lá, excluíram a mulher. Naquela época ainda acontecia isso, né? Excluíram aquela mulher, dizendo que ela agora estava vivendo com outro homem, quando na verdade é o irmão dela. Quantas coisas a gente faz mais ou menos semelhante a isso? Muitas vezes nós temos na nossa mente muitas palavras que vêm ao nosso coração que é puro engano, é pura deturpação da verdade. Mas se a verdade de Deus vier na nossa mente, nós podemos até nos frustrar e ficarmos quietos diante das situações, e de repente nós vamos nos frustrar com aquilo que a gente está pensando. Graças a Deus que muitas vezes a gente não fala, porque se a gente falasse aquilo que a gente pensa, a gente teria não só decepção com a gente mesmo, mas também com as pessoas. As pessoas olhariam a gente com outros olhos, falariam, olha, aquele ali a gente não pode chegar perto. Mas todos nós estamos dentro dessa realidade. Essa realidade é a realidade decaída do pecado. A realidade decaída do pecado faz com que a gente se engane em muitas coisas. Então é preciso ouvir a palavra de Deus. É preciso ouvir o que Deus tem para falar para você. É preciso limpar a mente para poder ouvir a voz de Deus. Engano nós vamos ter muitos. Muitas vezes você vai pensar uma coisa, não é nada daquilo. Muitas vezes você vai acreditar numa coisa que não é nada daquilo. Muitas vezes aquilo pode ser verdade. Eu levei muitos anos. Eu tenho um corte aqui na minha mão, que ele me deu um defeito na mão, né? Na época não tinha
cirurgia, que pudesse fazer o recondicionamento aqui dos meus nervos. Então eu caí em cima de uma porção de caco de vidro na minha casa, na casa onde eu morava quando criança. Meu avô, ele fabricava uma cachaça, né? E ele fabricava cachaça e tinha muitos vidros quebrados, muitas garrafas, né, quebradas. Ele mutuava aquela porção de vidro ali quebrado no canto. Eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, 3 para 4 anos. Eu lembro que eu queria passar na porta e meu avô não deixava eu passar. Eu empurrava e ele não deixava eu passar. E aí eu lembro que eu empurrando, ele não deixava eu passar, e eu forcei, ele soltou a perna, fui em cima do vidro, caí e me cortei. E eu sempre tive no meu coração, sabia que meu avô não gostava de mim. Mas eu falava com mamãe, eu lembro disso. Mamãe, não foi isso não, você caiu em cima do vidro. Não foi isso não, meu filho. Olha, eu estou com 54 anos, desde meus 4 anos eu ouvi mamãe, que faleceu há pouco tempo, a dizer para mim que não era nada disso. Aí depois que mamãe faleceu, eu procurei os parentes meus para perguntar. E aí eles falaram, foi exatamente isso. Seu avô prendeu você na porta, depois soltou você caiu em cima do vidro. Eu vou dizer para o irmão, isso me trouxe algum benefício? Não. Eu tinha uma palavra, que eu tinha na memória uma coisa, mas que me trazia mal-estar aquilo. Eu poderia ter perdoado, não perdoei meu avô. Todo ser humano tem suas falhas, né? Ninguém é perfeito. Mas eu poderia ter vivido melhor se a verdade tivesse sido me falada. É possível que a gente às vezes não tenha palavras que precisam ser resolvidas na nossa vida. Palavra de verdade, que pode ajudar. Alguém pode dizer alguma coisa para você e você pode mudar a sua qualidade de vida, você se liberta desse negócio. Muitas vezes a gente vive com a mentira muitos anos, acreditando uma coisa que não é verdade. E eu quero finalizar dizendo, contando uma outra história, né? Certa ocasião, eu estava visitando um asilo, encontrei lá uma velhinha de 80 anos. E a gente foi falar da palavra para ela. E ela foi e falou assim, mas eu não sou digna de ouvir essa palavra de Deus, não. E eu tenho um sentimento muito ruim dentro de mim. Mas eu falei, mas por quê? E comecei insistindo. E ela disse, olha, eu fui casada há muitos anos e eu tinha um filho que não era do meu marido, mas ele acreditava que era dele. Um dia eu tive um caso com um homem, engravidei e nasceu meu filho, mas eu nunca falei para ele. Agora eles morreram, eu estou aqui, mas eu vivo angustiada com isso. Eu falei, mas Jesus pode libertar a senhora. Mas só para a gente finalizar, veja só como que uma palavra que precisava ser dita de verdade trouxe uma mulher, depois de tantos anos, 80 anos no asilo, sofrendo com uma amargura dentro dela, porque falhou. Mas não falou a verdade, não disse a verdade. Às vezes acontece com a gente precisa limpar nossa mente para viver a verdade de Deus. Por isso a palavra diz, antigamente Deus havia falado, mas agora falou através do Filho. O Filho liberta. É preciso haver verdade. Então, a verdade de Deus faz com que a gente não se decepcione com Deus, mas se decepcione com os nossos próprios erros e continua com Deus. E é isso que Ele quer fazer, Ele quer restaurar a nossa vida. Se existe alguma coisa no seu coração aí, alguma coisa que você está escondendo de alguém, se liberte com a palavra da verdade. Vá lá e fale para alguém, se é sua mulher, seu marido, seu filho. Você não precisa esconder nada de Jesus. Se Jesus já está na sua vida e libertou você, vá lá e resolva o problema. Viva melhor, viva livre para poder viver o máximo da sua vida. Viva livre. Ninguém está dizendo. Então, muita coisa que a gente fica pensando, se eu falar, a pessoa vai me largar. Se eu falar, a pessoa vai... Essas palavras aí, esses pensamentos são enganos do pecado. Se você falar, pode ser que você tenha uma surpresa muito grande e resolver o seu problema para sempre. É a proposta de Deus para a nossa vida, é libertar. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, porque Tu cuidas de nós. Louvado seja o Teu nome, porque a Tua palavra liberta a nossa vida. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pela família que o Senhor nos deu.
Louvado seja o teu nome, porque o Senhor pode nos ajudar a falar a verdade. Ó Deus, nessa hora eu quero pedir ao Senhor que o Senhor Deus possa estar trabalhando em corações aqui, em faces aqui nessa noite, que tem reservas a respeito da verdade, que precisa falar da verdade, mas está com medo, que precisa falar e ouvir até mesmo a verdade, mas tem medo, ó Pai. Retira o medo, ó Deus, e coloca, ó Deus, a autoridade do teu poder, ousadia do Senhor, para que, ó Deus, o milagre aconteça e a libertação chegue a essas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Semana que vai iniciar. Deus dê esperança ao seu coração. Bom? Que a gente não esqueça dessa palavra. Tá? Lembrando que nós estamos no bom cotó, tá bom? Fique na paz.